Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu pós-parto. Bom, a Lara já tá com 100 dias hoje, então eu já tô mais do que recuperada, já passei pelo processo mais crítico, né, digamos assim. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa fase, que também foi uma fase de superação pra mim, por conta dos pontos que eu já expliquei pra vocês no vídeo do relato do parto, tá bom? Então vamos lá conferir. Oi, gente, interrompi o vídeo aqui um pouquinho. Vim aqui fazer um pedido pra vocês. No final desse mês, eu e meu marido, a gente faz aniversário de casamento e eu queria que ele fizesse um vídeo comigo. Então, ele me falou o seguinte, que se tiver 20 pessoas pedindo que ele faça um vídeo, aqui nos comentários ele falou que faz o vídeo. Então, gente, por favor, eu nunca pedi nada pra vocês. Então, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários pra ele fazer o vídeo comigo, tá? E compartilha aí pro canal chegar a 500 inscritos, porque se chegar a 500 inscritos e tiver no mínimo 20 pessoas pedindo para que ele faça o vídeo, ele vai fazer, tá bom? E aí, se você tiver uma sugestão de vídeo que a gente possa fazer junto, vocês deixam aí também, tá, gente? Por favor, eu nunca pedi nada pra vocês, me ajuda com isso, tá bom? Bom, e para começar, o meu pós-parto foi muito tranquilo mesmo. Eu tive ajuda do meu marido, da minha mãe, do meu irmão, nos pelo menos os primeiros 20 dias, o que foi fundamental e essencial para que eu pudesse me recuperar muito bem. Eu tive um pouco de medo, sim, de fazer alguns movimentos às vezes. Então eu fui um pouco cautelosa e eu não precisei fazer algumas atividades de casa, por exemplo, né? Porque isso meu marido fazia, então me ajudou muito. A minha mãe também vinha aqui em casa passar a roupa dela para mim nos primeiros dias. Então isso foi me ajudando e fazendo com que eu não precisasse fazer os afazeres de casa. Eu fiquei muito podre, muito podre mesmo, por uns 15 dias. Eu não era ninguém. Na primeira semana eu só amamentei, eu não fiz mais nada, eu não trocava, eu não pegava ela da caminha dela, nem colocava ela na caminha, eu só amamentei, só isso, mais nada, gente. A primeira semana eu não era ninguém, sabe? E eu tive muito sono. Então, como na primeira semana ela só mamava e dormia, mamava e dormia, eu entrei nesse embalo. Eu dava de mamar e dormia, dava de mamar e dormia. Então, e meu marido que fazia comida, eu ia e comia, voltava a dormir, e assim foi. Então, assim, eu tenho muito que agradecer o meu marido, porque ele foi fundamental para que eu pudesse me recuperar e hoje estar bem, né? E então ele foi fundamental, ele me surpreendeu positivamente, porque eu sabia que ele cuidaria da Lara, mas eu não sabia que eu sabia que ele cuidaria de mim também, mas não que ele cuidaria tão bem como ele cuidou. Com certeza, se hoje eu estou bem, eu devo isso a ele. E a minha mãe e ao meu irmão também, que o Thiago foi fazer um servicinho, né? E eu não queria ficar sozinha, né, gente? Mãe de primeira viagem. Eu fui para casa da minha mãe. E nesses primeiros dias a minha mãe e meu irmão puderam me ajudar. Então, de repente a Lara acordava e ela não queria mamar ainda, e eu tava dormindo, eles ficavam com ela, não me acordavam, sabe? Deixavam eu descansando e ficavam com ela até a hora que ela queria mamar. Quando ela queria mamar, eles me acordavam. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que você fica mais descansada e vai se recuperando muito mais. Então, eles foram fundamentais, né? Minha mãe e meu irmão me ajudou muito e o Thiago também me surpreendeu demais. Então, sem eles, eu não poderia hoje estar tão bem como eu estou. O médico me receitou remédios para tomar em casa, então não tive dores porque eu não esperava vir a dor. Eu já fui tomando automaticamente, de 8 em 8 horas eu tomava o remédio, porque eu sabia que ia doer. São muitas camadas cortadas, são muitos pontos, e então vai doer realmente. Então eu já vinha tomando os remédios meio que como uma prevenção, tá? Então não senti tantas dores assim. Para levantar à noite para amamentar, meu marido me ajudava para que eu, né, eu tinha um pouco de dificuldade para levantar.
medo, né? Um pouco de medo, assim, também, né? Você vai levantar, dá medo de estourar, toda aquela coisa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e é isso. Eu tava com 13 dias de cirurgia quando eu tirei meus pontos. E tava todo sequinho, bem bonitinho, não tinha nada infeccionado, inflamado, tava tudo bem bonitinho. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, o corte foi bem baixo. Eu até brinco que se fosse um pouquinho mais pra baixo tinha sido normal. Eles pegaram mesmo bem no limite, assim, embaixo, o máximo que puderam. Então, meu corte ficou, assim, uns 2 dedos abaixo a linha do biquíni, aqueles biquíni bem pequenininho mesmo, né? Coisa que eu não uso. Então, pra mim não faz diferença, mas só pra constar aqui. E outra coisa, gente, quando eu tirei os pontos, foi uma novela, porque eu fiquei morrendo de medo de abrir. E quando tinha os pontos, eu fiquei com medo dos pontos estourar. Depois que tirou os pontos, eu falei, pronto, agora não tem nada segurando, vai abrir tudo. Eu fiquei andando que nem uma velha, toda encurvada. Mas isso foi só no primeiro dia, depois já voltei a andar normalmente de novo e foi tudo tranquilo. Gente, outra coisa, os cuidados que eu tive com os pontos. Eu não tive curativo nem nada. Quando eu saí da cirurgia, eles colocaram um micropóreo muito bem grandão, bem grosso. E eu fiquei com esse micropóreo no dia da cirurgia o dia todinho. Quando eu fui tomar banho, por volta de 8, 9 horas da noite, eles tiraram o micropóreo, né? E não puseram mais nada. Aí só falou pra mim que era pra mim higienizar toda vez que fosse tomar banho e lavar com água e sabão. Não precisava passar álcool 70, só mesmo lavar na hora do banho. E eu não tive problemas nenhum com os pontos, tá? Então só lembrando desse ponto aí que eu acho importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as reações que eu tive, tá? Após essa cesárea. Bom, o meu fluxo de sangue foi bem intenso no primeiro dia. Quando ela fez aquela massagem, que ela apertou, saiu muito sangue. Só que naquele primeiro momento eu não estava ainda com absorvente. Como eu não tinha tomado banho nem nada, eles só me passaram de uma maca para outra, a enfermeira põe um lençol, né? Então, assim, quando eu fui tomar um banho, o lençol tava bem encharcado mesmo. E aí eu tomei o banho e como eu tive que me deitar rápido, que eu comecei a me sentir um pouco tonta, eu não consegui colocar uma calcinha e outro absorvente. Então a enfermeira colocou um outro lençol. Então nesse primeiro dia eu fiquei só com um lençol. E os dois lençóis que eu usei ficou bem encharcado. E depois no outro dia, quando eu consegui ir ao banheiro, que eu coloquei minha calcinha, coloquei o absorvente e tudo, o fluxo de sangue já diminuiu e eu não tive um fluxo assim muito intenso, não. Saí assim, mas como se fosse uma menstruação mesmo normal e durou assim alguns dias, torno de 20 dias, mas assim, ficou saindo mais aquela secreçãozinha, como se tivesse no final da menstruação, só aquela sujeirinha, sabe? Ficou mais assim, não saiu muito o fluxo mesmo de sangue, tá? A minha bunda, sim, né, aqui na bacia, aqui, assim, ficou um pouco dormente. Às vezes você ia coçar, tocava assim, e sentia que ainda estava um pouco dormente, meio como se tivesse anestesiada ainda. E isso durou por uns 40, 50 dias mais ou menos. Outra reação que eu tive foi em questão da minha pele. A minha pele tá extremamente seca. No começo, assim, nos primeiros 20 dias, ela meio até que quis descascar. O meu rosto despelou todinho aqui em cima. O meu braço é a única parte que ainda tá bem seca. Eu tô ainda com a pele bem seca, mas o meu braço é aqui em cima, assim, ó, é a parte que mais tá seca, assim, sabe? Tá bem áspera mesmo. E outra coisa que ficou seco também foi meu cabelo. Meu cabelo tá extremamente seco, o que eu não acho ruim, gente, porque nesse período a gente não tem muito tempo pra ficar lavando o cabelo, né? Então, o meu cabelo ele é muito oleoso normalmente, então a cada 2, 3 dias tem que lavar porque ele já tá no óleo mesmo. Então, pra mim é bom que dá pra me aguentar aí um pouco mais de tempo, porque, sinceramente, você ficar lavando cabelo a cada 2, 3 dias não, é muito corrido. Então, eu consigo ter um tempinho de espaço maior aí pra lavar o cabelo. E meu cabelo já voltou a cair, por incrível que pareça, no primeiro mês
já voltou a cair meu cabelo. Diz que volta a partir do quinto mês e o meu cabelo já voltou a cair e vem caindo cada vez mais. Então, tô com medo aí, porque tá caindo cada vez mais e, meu Deus, fica careca. E outra coisa, gente, sabe esse cabelinho aqui, ó? Ele nunca cresceu. Esse cabelinho aqui é aquele que ficava assim, ó, sabe? Dava um trabalho danado. E ele cresceu, olha isso. Tá bem grande, eu fiquei abismada com isso. Então, acho que foi um ponto positivo aí, essa parte do cabelo que cresceu, e cresceu bem rápido. Outra coisa, gente, eu não sei se por conta da amamentação ou o que que é, mas eu tenho muita fome. Mas é muita, muita fome mesmo. Eu acabo de comer um pratão de arroz, feijão e não me satisfaz, sabe, gente? É fome e eu tenho fome o tempo todo. Se eu pudesse, passava o dia todo comendo. Então, assim, é fome pra 3 pessoas que eu tenho. Não sei. Eu acho que é por conta da amamentação, mas é fome que não acaba mais aqui. E falando de fome, eu vou falar do meu peso pra vocês. Eu marquei aqui como é que foi Eu vou dar uns dados pra vocês, assim, pra vocês entenderem. Quando eu engravidei, eu já estava um pouco acima do peso, tá, gente? Eu engravidei, eu tava com 71 quilos. Tava um pouquinho acima do meu peso. E eu cheguei a 88 quilos, tá? Só que no último mês de gestação, eu perdi 4 quilos. Depois eu posso até contar pra vocês um pouquinho mais, entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Mas eu perdi 4 quilos no último mês, o que não foi muito bom. Então, quando a Lara nasceu, eu estava com 84 quilos. 21 dias depois do nascimento dela, que a gente foi na consulta e tudo, eu estava com 74 quilos. Então, quer dizer, eu já tinha perdido 10 quilos, o que é normal, né? Tirou ela, né, o líquido, placenta, todas essas coisas e tal. E hoje, com 100 dias, eu já estou mais magra do que quando eu engravidei. Hoje eu estou com 69,7 kg. Então, quer dizer, eu já recuperei tudo que eu ganhei e perdi ainda mais um pouco. Então, tá ok. Embora eu esteja comendo bastante, tenho muita fome, eu estou emagrecendo bem. E eu acredito que isso se deva ao fato de eu estar amamentando bastante. A Lara mama muito, então acho que é devido a isso. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não falei assim no vídeo do relato do parto, foi que assim, o Thiago não ficou comigo lá na hora do parto, né? Quem ficou foi minha mãe. Porém, ele e o meu irmão ficaram o tempo todo fora do hospital. Quando o Thiago subiu para me ver na hora do parto, né? Que no caso seria antes do parto, que ele ficou comigo os 10 minutinhos que eu falei pra vocês, ele foi embora e foi pra casa tomar um banho e volta, porque a Lara iria nascer. E aí ele ligou pro meu irmão e falou assim, ó, tô indo pra casa, vou tomar um banho, passar e te pego pra gente ir pro hospital. Eles iam passar a madrugada todinha lá do lado de fora do hospital. Como, né, aconteceu toda aquela história e não tive a Lara, eu liguei pra ele e falei que não precisaria ele ir, né, porque pra ele ficar em casa e descansar. E aí ele falou, não, eu já liguei pro teu irmão, a gente vai pra aí. Eu falei, não precisa vir não. Então, assim, ele e o meu irmão passaram o tempo todo indo lá de fora do hospital. Enquanto eu tava ganhando a Lara, eles estavam andando de um lado pro outro ao redor do hospital. Andaram por todo lá na região, de a pé, sabe, agoniados os dois. Então eu queria ressaltar isso porque, assim, parece que ele não ficou comigo e também não tava nem aí. Não, gente, ele ficou o tempo todo lá de fora do hospital e a qualquer momento que precisasse, ele tava ali e ele entrava. Se ele quisesse, ele dava um jeito, ele entrava. Tá bom? Então é só uma ressalva aí. Com uns 20 dias, mais ou menos, depois da cesárea, me bateu um desespero muito grande. Foi um choque de realidade pra mim. Por quê? No começo, todo mundo me ajudou, tava todo mundo disposto, tava todo mundo pronto pra Lia. Minha mãe tava mais flexível no trabalho dela, então minha mãe pôde me ajudar. Meu irmão também me ajudou. O Thiago tava mais sensibilizado, fazendo tudo, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida e tarará, dentro de casa. E aí chegou, né? Foi todo mundo se adaptando, se acostumando e foram voltando as rotinas, né? Então todo mundo voltou à sua rotina normal. Minha mãe voltou a trabalhar, né? O horário dela ficou menos flexível, meu irmão voltou às coisas dele e o Thiago foi aliviando, foi relaxando.
E aí você vê todo mundo, e o que é normal, tá, gente? E aí você vê todo mundo voltando à sua rotina normal, voltando a fazer as coisas que gosta e as coisas que é obrigado, né? Então você vê todo mundo voltar à rotina e você não. Você meio que fica presa, né, a só cuidar da criança. Então, assim, eu pra mim foi assim um baque, sabe? Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou ter minha vida de volta. E realmente a gente nunca mais vai ter a vida de volta. Porque assim, os meus cuidados com a Lara foram gradativamente. Na primeira semana eu só amamentava. Na segunda semana eu comecei a tirar ela, pôr ela da caminha, a trocar ela, tudo. O banho dela, até hoje quem dá é só o Thiago, é só o pai dela. Eu dei pouquíssimos banhos nela. Então, assim, mas e você vai se sobrecarregando cada vez mais com a criança. Então chega um momento que você fala, meu Deus, sabe? E eu nunca mais vou fazer nada que eu gosto, eu nunca mais vou poder, sabe? Você fica presa realmente, você se sente presa. Mas isso foi uma coisa momentânea, eu fiquei com essa sensação por uma semana mais ou menos. Realmente você fica presa, você fica limitada, você não faz as coisas que você gosta de fazer, você não você não tem vida, né, digamos assim, fora ali. Mas você começa, eu acho que no segundo mês de vida da criança, você começa a receber o carinho de volta. Porque no primeiro mês a criança é muito. Vou falar isso pra você no outro vídeo também mais pra frente sobre essa relação, mas a gente fica assim um pouco sem reação da criança, né? E isso vai deixando a gente também um pouco frustrada, porque, pô, eu tô aqui, tô cuidando e ela não tem reação comigo, por quê? Mas isso foi mudando. Então, assim, esse período durou uma semana, né? Em que eu fiquei um pouco frustrada, eu cheguei até a chorar algumas vezes, porque eu falei, pronto, eu não vou fazer mais nada da minha vida, não sei cuidar dela. Mas, gente, as coisas vão acontecendo aos poucos, tudo vai melhorando, aos poucos você vai fazendo uma coisinha ou outra, tá? Não se preocupem, eu acho que isso é extremamente normal. Tudo à sua volta vai mudar, vai. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, sabe? Então, o seu foco principal, o seu objetivo principal vai ser sempre seu filho a partir do momento que você tem ele. Então, nada é igual como antes. Mas eu acho que é um choque que você tem realmente. Eu acho que todo mundo passa por isso, porque é uma mudança muito grande na vida de uma mãe, tá bom? Então, mas passou, graças a Deus. Foi só um período curto. Então foi esse, gente, o relato do meu parto. Foi muito tranquilo. Eu não tive nada de dor, não tive reações muito complicadas, né? Eu tive muita ajuda da minha mãe, do meu irmão, do Thiago, e eu não me canso de agradecer. Devo a minha recuperação a eles, devo ao eu estar bem hoje, graças a eles, porque se não fosse eles, com certeza hoje eu não estaria tão bem, né? Porque eu teria que ter feito algum esforço, alguma coisa, então eu pude me recuperar, eu pude descansar nesses primeiros dias para estar pronta e disposta para cuidar dela hoje. Então, para mim foi tranquilo e mais uma vez foi uma grande superação, porque eu andava com ela assim no colo com os pontos e nos primeiros dias meio que com medo, mas depois tranquilo. Eu fiquei um pouquinho receosa depois que eu tirei os pontos, porque ainda tem os pontos internos que a gente sabe que demora um pouco mais para cicatrizar, né? Mas tranquilo, foi assim essencial para mim a ajuda deles. Eu acho que eu me superei, eu me surpreendi comigo mesmo, me surpreendi com o Thiago, me surpreendi com tudo que aconteceu, que foi um momento muito mágico e único. E hoje eu me arrependo completamente de não ter filmado no dia. Eu fiquei muito nervosa por conta de eu ter que fazer a cesárea e hoje eu me arrependo porque eu não filmei. Eu falo, Keren, como você foi burra, por que você não filmou? Você não tem registrado esse momento único na sua vida. Infelizmente eu não tenho registrado. Mas fazer o que, né, gente? Tem só umas fotinhas da hora que ela nasceu e é o que tem. Então, vou ter que me contentar com isso. Mas foi isso, gente. Eu acho que falei demais. Esse vídeo vai ficar muito grande e eu não queria que ficasse grande. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o meu pós-parto. Foi muito tranquilo. Eu me surpreendi muito porque não era nada daquilo que eu esperava. Foi muito mais tranquilo, mas 1000 vezes mais tranquilo do que eu imaginei, do que eu desenhei, do que seria na minha cabeça. Então, tranquilo. Pra quem aí tá com medo de uma cesárea,
Tá aí na dúvida, gente, tranquilo, tá? Entrega nas mãos de Deus e, sabe, faça o seu resguardo direitinho, como o médico manda, e que vai dar tudo certo, não tem problema, não estoura ponto, tá? Você pode andar, você pode pegar seu filho no colo, só não faça esforço muito brusco. Mas se eu que morro de medo, sou uma cagona de primeira, passei por tudo isso tranquilamente, você também vai passar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!